precisa ajudar um homem inseguro? E quais as características de um homem seguro? Fiquem ligadinhos aí, porque hoje a aula está imperdível. E vamos começar hoje com o nosso Laboratório do Amor. Repare só nas reclamações destes dois e veja se você, aluno aplicado da Escola do Amor, consegue identificar os erros dos dois, mas que nenhum dos dois está falando a respeito. Vamos assistir. Então, amor, às vezes eu acho você muito imaturo, ao extremo, assim, em determinado assunto. Porque, por exemplo, assim, às vezes acontece alguma discussão com a gente e você, ao invés de vir sentar e conversar pra gente poder resolver de duas, uma, você foge do assunto, ou então você vem e, ao invés de assumir uma responsabilidade de um erro que você cometeu, você vem e joga pra cima de mim aquilo, entendeu? Então, tipo, você me culpa pelos seus erros. E já teve dias da gente discutir e você não ter coragem de sentar comigo pra conversar e eu estar do seu lado e você me chamar no WhatsApp. Não, depende, porque tem situações que eu prefiro não responder na hora, porque eu sei que você vai perder a cabeça, você é explosivo, você não sabe ouvir. Concordo em algumas situações na parte de ser explosiva, porque assim, ó, tem dias que o teu erro é tão, assim, estrondoso que se eu não me fecho, assim, não fico séria com você, porque assim, chegar em você e confrontar é pior, porque é mais frustrante ainda pra mim. Porque, por exemplo, assim, quando você erra comigo e eu vou te cobrar aquilo, te confrontar, falar assim, olha, Michel, conversar com você, que era o que eu queria que você fizesse comigo quando eu errasse, mas de uma forma madura, você já logo reverte a situação e joga tudo aquilo pra cima de mim. Tamires, eu não deixo tudo pra você. É que o meu jeito, às vezes, quando eu quero resolver as coisas, não é no teu jeito, assim, na hora, no nervosismo. Eu prefiro pensar pra resolver. Você faz as coisas sem pensar. Quantas coisas você fez sem pensar e depois eu falei pra você, porque você não pensou antes, porque não fez antes. E você é extremamente orgulhoso. Eu gostaria de falar da reclamação da Tamires, né? Porque você começa, Tamires, falando que o Michel é muito imaturo, né? Só que, ao mesmo tempo que você fala isso, você também é imatura na hora de abordar o problema. Porque você vê que ele fala, você fica tão explosiva que ele não quer lidar com você, não quer falar do problema. Quer dizer, você vê, Renato, às vezes o casal, ele tem um problema assim, eles têm um problema, mas eles não veem o problema que eles estão causando para lidar com esse problema. Então, eles ficam só olhando o que o outro não quer falar, mas como vai falar com alguém que explode toda vez que vai conversar com ela, né? Então, também é um sinal. Ele se fecha, né? Ele se fecha. Quer dizer, você quer que ele converse com você, você quer resolver o problema. Mas a forma que você está trazendo o problema para o Michel está errada. Você está fazendo ele ter mais vontade de não falar. Por isso que ele fica, às vezes, até mandando texto pelo WhatsApp. Exato. Falar de imaturidade para uma pessoa que já tem uma certa idade, como o Michel, 35 anos, você 26 anos, é muito relativo. Porque falar com um jovem, um adolescente, você entende que ele é imaturo de fato pela idade. Mas a maioria das vezes que as pessoas consideram o parceiro imaturo, na verdade, é uma falta de experiência ou de habilidade naquilo que ela acha que ele está demonstrando imaturidade. Então, por exemplo, você demonstra imaturidade na forma de conversar com ele. Então, você não tem habilidade na comunicação, não sabe abordar o seu marido, e ele, nas atitudes que você vê dele, que são imaturas, ele tampouco tem essa habilidade. Então, na verdade, não vamos confundir imaturidade com falta de habilidade ou falta de experiência no assunto que nos traz segurança para lidar com ele de forma mais eficaz. Às vezes você é grosso, estúpido, grita comigo e eu vou falar, por que você está gritando? Aí você grita mais ainda, aí eu vou tentar conversar, você fala, acabou a conversa aqui. Acabou a conversa aqui. A gente não chega numa solução, vira os dois de cada lado, dorme brigado. Eu gostaria de pontuar isso aqui também, Tamires, eu sei que você, né, você já deve estar com raiva de mim. Mas eu quero te ajudar, Tamires, eu quero te ajudar, tá? Quando você irrita o Michel, ele vai ter esse comportamento.
Então, por mais que o comportamento dele esteja errado, ele está sendo errado. A forma que ele está falando com você, gritando, sendo grosso com você, está errado. Mas o que acontece? Quando a pessoa fica irritada, o que esperar dela, Renato? Né? Você vê, quando a pessoa, se eu quero irritar o Renato, ele vai ficar irritado. E ele, então, vai me responder um pouquinho mais acima de como eu estava com ele. Então, ele vai falar mais alto que eu. Entende? Então, se você quer que o seu marido venha te respeitar, então, primeiro, você tem que respeitar ele. Na forma que fala. Que você fala. Porque o que ele está dizendo quando ele diz, olha, acaba a conversa aqui, acabou a conversa aqui, não vamos mais falar sobre isso. O que ele está dizendo, na verdade, Tamires, é o seguinte: o jeito que você está falando comigo não funciona. Você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? É o que ele está falando. Talvez nem ele saiba o jeito que você deve falar com ele, mas provavelmente você tem uma ideia. Ou se perguntar a ele como que ele prefere que você fale, você tem uma ideia. E talvez você diga assim, mas por que eu tenho que mudar o meu jeito de falar e ele não tem que mudar o jeito de ouvir? Nós vamos falar com ele também. Estamos primeiro falando com você. Você que tem dificuldade, você que normalmente irrita o teu cônjuge, seja você a mulher ou o marido. Entenda, em todos os lugares, em todas as áreas da vida, nós temos de aprender a comunicar de forma diferente com as pessoas. Você não fala com uma criança do jeito que você fala com um adulto. Você não fala com seu patrão do jeito que você fala com um estranho na rua. E assim por diante. Você não deve falar com seu marido, com a sua esposa, de qualquer jeito. Há uma forma eficaz que eu falo com a Cristiane, que tem resultados, e vice-versa. E também há uma forma que não funciona. Você deve saber isso. É uma coisa muito difícil de entender, Cristiane. Como que as pessoas não pegam isso? Que se elas estão insistindo há anos e anos e anos com esta pessoa, batendo naquele ponto que não resulta, não traz o resultado esperado e elas não mudam a estratégia. Mas o que é? É isso aqui que a gente está vendo. Você vê que a Tamires, ela só está apontando o erro dele. Você é grosso, você é imaturo, você fala assim comigo, você evita e tal. Quer dizer, porque ela só está olhando para ele, ela não está olhando para ela. Nós estamos aqui olhando para os dois. Então, nós podemos mostrar para ela, olha, Tamires, olha só como você está reagindo. Se as pessoas fizessem isso, né, na vida, né, em vez de precisar até vir no laboratório, né, espera aí, mas o que eu estou fazendo de errado? Em vez de ficar só olhando, o que ele está fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Será que é a forma que eu falo, né? Será que eu estou fazendo caso de uma coisa que talvez a gente poderia resolver de uma outra forma? Se ela pudesse gravar uma briga deles, uma discussão deles, e depois assistir, ela ia identificar, poxa, eu podia ter falado diferente aqui. Eu não devia ter usado essa palavra, não devia ter usado esse termo. É isso que nós estamos falando, Tamires. Você tem que mudar a abordagem, mudar a estratégia e fazer de forma que funcione. É só isso. Mas nós vamos falar com o Michel daqui a pouquinho. Vamos continuar assistindo. Você não sabe conversar, né? Nem você fala que eu altero, eu falo alto às vezes. Mas não por falta de educação, é o meu jeito de falar errado, mesmo que às vezes eu falo alto. Mas eu não xingo você, te ofendo você com palavrão. Eu não te ofendo pelo teu passado. Você pega do teu passado para usar contra mim, falando dos teus ex, que eu sou semelhante a eles, ou quando você me ofende com palavrão, que a gente vai, quando a gente tem algum problema, você usa palavrão para ofender minha família ou para ofender eu com palavrão. No sentido de palavrão, aconteceu há 3 meses atrás que a gente teve uma discussão depois de casado e você me ofendeu com palavrão, sim, que você estava no banheiro e eu passei e você me xingou, me ofendeu com palavrão. No outro dia você veio me pedir desculpa, como eu faço com você quando eu te ofendo, mas sim, você já me ofendeu com palavrões. E no sentido assim, de você falar, eu falo alto. Não, é diferente falar alto e ser grosso. Pra ser grosso, você pode falar até baixo, entendeu? Então, tipo, a tua estupidez, a tua grosseria de desde quando a gente tá casado, me assustou demais e me desanimou. Porque eu falei assim, nossa, uma pessoa que outrora tinha tanta paciência, hoje é grosso, é estúpido comigo, entendeu? Você é feito de fases. Tem uma fase que você é amoroso, carinhoso, um grude. Tem outra fase que você nem na minha cara olha. Tem a outra fase que você é o que julga. Tem outra fase que você é o nervoso. Então, tipo, cada hora você é de um jeito. E eu não sei lidar com tantos Michel assim.
Por exemplo, agora estou falando com vocês, você está disfarçando ou não querendo ou confrontar, não querendo resolver o que eu estou falando. Você sempre faz isso. Não, é que parece que você tá outra pessoa, não tem nada a ver com as coisas que você está falando. Não concordo com muitas coisas que você falou aí. Nada a ver. Você tinha que melhorar, você quer receber muito e nem faz tanto por isso. Você só quer receber. E às vezes eu começo a fazer. Eu sei que eu tenho que pensar em um retorno, só que mesmo assim, cara, eu não vejo nada de volta, entendeu? Aí você fala, é frustrante, cara, não é hoje. É 3 anos, você sabe que no namoro eu fazia mais ainda. Mentira. Eu fazia tanto, aí não recebia nada. E se eu peço alguma coisa, você ainda fala que eu penso as coisas. Deixa eu pontuar aqui. Você acabou de fazer a mesma coisa que você reclamou dele, né? Você falou que você estava falando e ele estava olhando para o outro lado. Agora ele está falando e você está dizendo, está balançando a cabeça assim. Não, mentira. Presta atenção, tanto o Michel quanto a Tamires. Regra número 1 da comunicação. A comunicação começa com ouvir. Você tem que ouvir a outra pessoa. E você tem que ouvir, não é ouvir o som, não. É tentar entender o que a pessoa está falando. Você pode discordar, você não precisa concordar com tudo. Você pode até dizer assim, olha, eu não concordo. Tá bom, mas guarda esse não concordo e primeiro tente entender. Por que o Michel está falando para você que você nunca está satisfeita com o que ele faz? Será que ele não quer dizer o seguinte, que ele gostaria de um pouquinho mais de apreciação pelo que ele já faz? Com certeza, todos nós poderíamos fazer mais na relação. Mas o que eu ouvi o Michel dizer, sem as palavras exatas, foi que o que ele já faz, você não aprecia. E eu acho que isso é um ponto válido, que você deveria considerar. Que você precisa talvez reconhecer o que ele faz. E todos nós, quando somos reconhecidos no que fazemos, nos sentimos mais incentivados a fazer mais. Então, eu vejo que é um erro dos dois, de não estar ouvindo um ao outro, que é muito comum entre os casais quando brigam, né? Vamos terminar de ouvir. Você cobra tanto de mim e às vezes você nem faz isso, cara, perto do que eu faço ainda. Você não faz nada. Você não tem feito nada. Perto do que um dia você fez, nada. Pra querer também receber algo de mim. E quando você faz, pelo menos você tem o meu reconhecimento. E eu que dou minha vida pra você e nem reconhecida e respeitada sou. Então, você vê, ela acabou de matar ali, declaradamente, tudo que o Michel falou. Porque ela desconsiderou tudo que ele falou. Você viu que ele abaixou a cabeça, em outras palavras, né? Não adianta eu falar. Tudo até que ele fez até aqui. Exato, né? não adianta eu falar. Não faz nada. Então, o que eu vejo aqui, Cristiane, claro, eles têm vários problemas que precisam ser resolvidos, muitos dos quais eles nem citaram aí em detalhes, mas o principal aqui, o que começa a mudar a situação é se os dois começarem a se ouvir. Michel, você tem que saber, você tem que ouvir a Tamires, você tem que prestar atenção no que ela está falando. Então, ela reclama de você, por exemplo, que você é imaturo. Pela forma que você trata a sua esposa. Então, o que ela quer dizer com isso, com a imaturidade? É você fugir da conversa, provavelmente também. É você, na hora que ela começa a falar com você, você se irrita e interrompe o assunto ao invés de resolver o assunto, também está incluído nessa imaturidade. Então, você tem que entender o que ela quer dizer com isso e reconhecer que sim, estes são pontos que você precisa melhorar como marido. Você precisa enfrentar o problema, você precisa ouvi-la, você precisa entender o que ela está dizendo. Eu gostaria também de falar para o Michel que eu não sei se a Tamires vai ouvir o que a gente falou aqui, porque ela está olhando muito para os seus erros, né? Então, quando você tem ali um parceiro que está errando com você, você tem que ter a paciência, viu, Michel? Você tem que ter a paciência. Quando ela está irritada, você não pode ficar irritado. Você vai ter que ser seguro de si mesmo, que é um assunto que nós vamos falar hoje. O homem seguro, ele não se deixa levar por todas as, como eu posso dizer, não é ameaça, mas todas as... Os ataques? Os ataques, os beliscões, né? Provocações? As provocações. Porque ela já está por aqui, pelo que deu para ver, ela está por aqui com ele. Então vai ser difícil para ela agora parar e olhar para ela. Eu entendo. Está cheia de emoção, está cheia de raiva e tudo mais. Então ele precisa ter essa paciência de falar, ok, vamos conversar direito.
Eu vou dar para você, como você fazia comigo, né? Muitas vezes o Renato usava essa ferramenta que está no livro Casamento Blindado, em que ele me dava 10 segundos. Eu estava ali irritada, eu falava de um jeito com ele e falava, ok, vamos começar tudo de novo? E aí isso era um toque para mim que eu comecei errado. Deixa eu começar de novo. Em outras palavras, muda o seu tom de voz. Então ele me ajudava, né? Com essa forma que às vezes a mulher, na emoção, tem dificuldade de segurar. Então, isso também é maturidade na comunicação, Tamires. Então, eu diria para você, a tarefa para você, Tamires, é você moderar a forma de falar. Já que você quer que muitas coisas sejam resolvidas e nenhuma delas, na sua opinião, é resolvida pelo Michel, então que você defina uma coisa, trate um assunto de cada vez. É natural a mulher ligar uma reclamação a outra, a outra, a outra. Você não me ajuda porque você está sempre na casa da sua mãe, que está sempre interferindo na nossa vida, e você ajuda ela financeiramente e a gente tem que pagar essa conta. Você começou e agora ele já não sabe onde você começou. Porque você jogou muitos pontos de uma vez. Trate um ponto só de cada vez com o Michel, tá? Maneira, a forma de falar. E você, Michel, quando ela estiver fazendo isso, então você também vai ajudar, tratando daquele ponto que ela está trazendo. Você vai falar, tá bom, então qual o assunto que você está querendo resolver agora? Um só, por favor. Qual assunto? Vamos tratar deste assunto. E aí você foca neste assunto com ela. Com paciência, você ouve, você conversa. E assim, um entendendo ao outro, vocês vão conseguir, passo a passo, resolvendo as situações que vocês estão enfrentando. E olha só, nós preparamos 5 características do homem seguro. Preste atenção. Existem mais, mas por hoje já vai ajudar muitos alunos aí, né, Renato? 5 características de um homem que é seguro. Como é este homem? Vamos lá, as primeiras características. Você é um homem seguro? Primeira, o homem seguro, ele enfrenta os problemas, ele busca ajuda. Ou seja, o homem seguro, ele não foge. Ele sabe que ele tem que enfrentar. Então, mesmo que ele não saiba como, se preciso, ele vai em busca da ajuda necessária para saber enfrentar aquele problema. Porque o índice de suicídio é 4 vezes maior em homens do que em mulheres. Porque o homem normalmente não busca ajuda. Ele implode com os seus problemas. Não é vergonha alguma, homem, você reconhecer que você precisa de ajuda. O homem seguro, ele tem tranquilidade em dizer, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Bom, a segunda característica é, não tem medo de perder ou de receber um não. Sabe, às vezes, as pessoas não entendem o que é insegurança. Insegurança, na verdade, é medo. Quando você tem medo, por exemplo, você está numa relação e você tem medo de perder aquela pessoa, então você tem ciúme, você é possessivo, você quer controlar aquela pessoa. Por quê? Porque há um medo dentro de você. O homem seguro, ele não tem medo, ele sabe do valor dele. Então, se você me der o valor, você não precisa ficar vendo se você está me dando valor, se você está sendo fiel a mim. Não, eu sei do meu valor. Se você não me der mais valor, então esse relacionamento vai terminar. Eu não preciso ficar atrás de você, não preciso ficar com ciúme de você, ficar controlando aonde você está. Então, o homem seguro, ele não tem medo, ele não tem medo de perder. Terceiro ponto, está sempre mudando, desenvolvendo e melhorando como pessoa. Mudando quer dizer aqui evoluindo, né? Como pessoa, procurando melhorar. Não é porque ele é seguro que ele vai sentar e ficar assim, não preciso fazer mais nada na minha vida porque a minha vida já está da melhor forma possível. Não, ele é seguro, mas ele procura estar sempre melhorando, sempre procurando fazer melhor do que ele já faz até aqui. Essa segurança da parte dele faz com que ele não se acomode, não seja acomodado. Você viu há pouco aí a Tamires reclamando do marido que ela acha que é acomodado, que está tudo bem e tal, que o que ele fez está bom. O homem seguro, ele está sempre procurando conquistar mais o seu espaço, mas não para mostrar para ninguém. Isso não é para ostentar. O inseguro, ele trabalha para ostentar, ele precisa provar para os outros, porque ele é inseguro. Mas o homem seguro, ele faz
porque ele exige de si o melhor. É muito diferente. E outra coisa, sobre isso ainda, ele não fica falando que esse é o meu jeito e acabou, né? Porque o homem seguro, ele vê que o jeito dele pode melhorar. Ele pode melhorar como pessoa, ele pode melhorar com o tempo, ele pode ser o melhor pai, o melhor marido, enfim. Então, isso que muitos homens falam, né? Esse é o meu jeito e você tem que me aceitar assim, isso é uma característica de insegurança. E a quarta característica, ele é disciplinado, né? O homem seguro, ele sabe que a disciplina é uma plataforma, é um fundamento, um alicerce para a sua vida. Sem disciplina, nada fica seguro. Tudo fica imprevisível, não é? Seja no seu corpo, você não tem disciplina na saúde, você não tem disciplina no seu trabalho, na sua casa, então tudo pode acontecer. Né? Exatamente. Você gera insegurança para os outros e para você quando você não é disciplinado. Se você é uma pessoa indisciplinada, então você baixa a sua guarda e você se expõe para coisas imprevisíveis. Então a esposa fica insegura, você é indisciplinado com as finanças, ela não sabe se vocês vão ter dinheiro para pagar as contas semana que vem, o mês que vem. Então a disciplina é uma plataforma, ela é um fundamento para uma pessoa ter segurança na vida. Por isso, essa característica está aqui. E a quinta característica do homem seguro, ele é determinado. Determinado, né, em ter visão, ele não vai desistir. Muitos homens passam insegurança para suas esposas porque eles falam, então vou embora. Então vamos separar. Isso passa uma insegurança. Quer dizer, você tem que ser um homem determinado ao ponto de, no momento difícil da relação, você falou, não, vamos lutar, nós vamos vencer isso. Eu não vou arredar o pé. Não vamos desistir. Eu vou até o fim com isso. Em outras palavras, eu não vou fugir daqui. Eu sou forte o suficiente para passar por esse vale, para passar por essa prova e não vou fugir. Essa determinação mostra a segurança dele e passa a segurança para o cônjuge também. Então, o homem que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, está sempre achando que não vai dar certo as coisas, ele falta essa determinação, esse empenho, essa perseverança, então ele é inseguro e passa a insegurança para a esposa. Mas se você reconheceu que falta algumas dessas características em você, não se preocupe, nós vamos ajudá-lo. Do mesmo jeito que nós ajudamos o Moisés. Olha só como que a insegurança dele fazia dele um homem extremamente difícil de conviver. Eu era um cara muito inseguro. Então eu me envolvia, mas era um envolvimento assim, frustrado, um envolvimento mais para tampar um vazio. Mas nada trazia felicidade com nenhuma delas. A Elaine foi assim, a gente começou a estudar, estudamos junto na mesma escola e eu fui observando ela, fui gostando, mas como essa insegurança, eu tinha medo de falar com ela. E ela ficou até surpresa, porque quando eu falei que eu gostava dela e queria namorar com ela, foi aonde surgiu e começamos a namorar. O nosso namoro começou a ser assim, conturbado. Ele tinha muitos ciúmes dos meninos da escola, até mesmo assim, de algumas amizades que eu tinha mesmo assim, com as meninas. Na realidade, ele queria que eu fosse assim, só dele naquele momento. Comecei a arrumar briga com todo mundo, era coisa assim simples, que não tinha nada a ver. Pessoas olhando para ela, alguma conversa assim. Eu já tinha ciúmes e por causa dos ciúmes eu era agressivo e chegava a brigar com as pessoas. Eu vi assim dessa forma, que mesmo ele tendo esses ciúmes, que eu acharia que ele poderia deixar com o tempo. Eu mostrando segurança para ele, eu mostrando para ele que realmente eu queria somente ele, que eu era fiel a ele. E mesmo assim, eu passando toda essa segurança para ele, ele não mudou. Eu me lembro que ela recebeu um telefonema, era coisa de escola. Eu descobri, eu peguei essa pessoa e ela ficou um bom tempo no hospital, andando até de cadeira de roda. Não me arrependi de nada, não. Para mim era tudo normal. Eu engravidei muito cedo, com 16 anos. E quando eu fui contar para ele, para o Moisés, que eu estava grávida, foi um choque, porque a reação dele foi totalmente inversa do que eu imaginava. Joguei toda a responsabilidade também para cima dela.
Pô, você não se cuidou, falei para você se cuidar, você não se cuidou, a culpa é sua, agora o que eu vou fazer? Mesmo a gente morando junto, ele tinha uma vida de solteiro. Não tinha horário para chegar, não tinha responsabilidade como pai, não tinha responsabilidade como homem da casa, como marido. Assim, eu era muito cobrada, mas a parte dele sempre se esquivava. A agressão sempre rolou, sempre teve da minha parte. E com palavras, ele era bem agressivo no falar. Essas palavras pesadas que traziam uma segurança falsa para mim, achando que ela estava no meu poder. A chantagem que eu me lembro que eu fazia, não o fato de eu morrer, eu falava que eu ia morrer. Eu falava para ela, olha, se você me largar e acontecer alguma coisa, eu vou te matar. Mas eu só quero poder visitar a minha única amiga. Você não vai sair de casa. Você não tá feliz? Você prefere o quê? Ficar com ela do que comigo? Mas eu tô me sentindo cada vez mais sozinha. Tá difícil pra mim. Eu preciso respirar, preciso conversar. Tá vendo isso aqui, ó? Presta bem atenção. Se eu desconfiar que você vai fazer alguma coisa ou que você pretende me deixar, eu mato você, o nosso filho e depois eu acabo com a minha vida. Entendeu? Eu largava ela sozinha várias vezes. Finais de semana, eu falava que ia jogar bola em Campos do Jordão, outras cidades aí, e ficava 3 dias fora. E quando chegava agressivo. Gente do céu! O que é isso? Por que você demorou? Aconteceu? Por que você demorou? Você não tá escutando eu chamando? O que você estava fazendo? O que aconteceu? Você caiu? Me explica o que houve. Para de ficar fazendo pergunta. Se eu estou assim, não é nem 50% do estado que eu deixei eles lá. Aliás, da onde que o Pedro te conhece? Ah, por favor, né? Você não se lembra? Você trouxe ele pra jantar aqui em casa? Pedro Traíra! Vocês ficam de conversinha pelas minhas costas. E olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu não quero mais você falando com ele. Se eu soubesse que era de você que ele estava falando pra geral, eu tinha matado ele, entendeu? Dá um soco! Um soco foi pouco. Tive uma cobrança com minha esposa, uma cobrança enorme, porque até o fato dela ir na padaria eu cobrava. Que cara é essa? Morreu alguém? Nada, não. Fiquei te esperando a tarde inteira e você não apareceu. Ué, e por que você ficou insistindo nisso? Você disse que ia sair na hora do almoço e voltava até as 4. Você viu, coração? Eu fui na padaria aqui da esquina e eu pensei que você ia cumprir a sua palavra. Onde que você estava, hein? Eu também quero saber. Onde que eu tava? Onde você acha que eu tava? E você? Onde você foi com essa roupa? Do que você tá falando? Eu tô falando da sua roupa. Você tá vestida que nem uma... Você saiu de casa vestida assim, que nem uma... O que você queria? Encontrar algum idiota na rua? Eu fui realmente pensando em te agradar. Eu me arrumei pra você, mas você novamente nem aí. Enquanto eu tô trabalhando, você tá dando rolê na rua? É por isso que eu ligo aqui toda hora e ninguém atende. Você tá achando o quê? Você vai encontrar alguém na rua? Algum idiota que vai te querer? No período que eu falei que eu ia entrar na faculdade, foi um momento muito difícil. Porque devido ao excesso de ciúmes dele, ele não permitia. A insegurança aumentou dentro de mim. E a briga piorou, dobrou constantemente. Eu cheguei a perseguir a Elaine na faculdade 3 noites. Hoje ninguém sai vivo aqui. Cara, eu acho que você tá pirando. Olha esse lado que vai nos meter. Ué, tá regando? É que você nunca foi corno, né? Então, Eu tô aqui, não tô? Só acho que vai dar ruim. Você já falou pra ela que não tá afim que ela estude? Você tá me tirando? Claro que eu já falei. Mas não adiantou nada. Eu inventei até que eu tava com uma dor, que eu tava com uma doença. E ela não deu a mínima atenção. Com certeza tem alguma coisa ali. Olha lá, ó. Olha o jeito que ela dá oi pras pessoas. Hoje eu pego ela e esse filho de uma égua que tá com ela. Hoje eu mando os dois pro inferno. Com o passar do tempo, eu comecei a me questionar. Devido às atitudes dele, devido às ações dele. Mas eu não conseguia pôr um fim naquele relacionamento. Você viu a que ponto uma pessoa, um homem inseguro pode chegar? Ele planejando a morte da família toda e depois o suicídio. Quer dizer, é o extremo. A pessoa precisa enxergar que isso está fazendo mal a ela, né? E a pessoa que está num relacionamento com uma pessoa assim, normalmente acha que essa pessoa que precisa buscar ajuda. Mas você vê que não foi o que ela fez.
Porque, Renato, uma das características de uma pessoa insegura, seja homem ou mulher, é que ela também não vê que ela precisa de ajuda. Ela não vê, ela não acha que ela precisa de ajuda. É culpa do outro. É a culpa do outro. Então, se você está num relacionamento com uma pessoa assim, você tem que buscar ajuda. Porque senão, quem vai buscar ajuda? Se você esperar a outra pessoa que é insegura, que não vê que precisa de ajuda, vocês não vão buscar ajuda de ninguém. Não adianta... E aí pode até ter uma morte, tragédia. uma tragédia. Não adianta você chegar e falar, você é inseguro, você é ciumento. Aí você vai realmente provocar a insegurança ainda mais, né? Fica chamando de inseguro, de fraco e tudo mais. Agora, você vai ver como que a Elaine fez diferente para salvar o casamento dela e como que isso ajudou o Moisés. Tem um final feliz aí, vamos ver. Quando eu cheguei na palestra, eu fui convidada por uma amiga e eu comecei a entender que eu precisava cuidar de mim primeiro. Mas eu fui aprendendo aos poucos que eu mudando as minhas atitudes, o meu casamento também ele seria transformado. Com o passar do tempo, ele foi vendo a minha mudança e ele aceitou o convite para chegar até a palestra. Eu era uma pessoa agressiva, então eu ia atacando ela e muitas das vezes o meu ataque, ela respondia. E como eu fui vendo a transformação, eu atacava, eu era agressivo e ela não me respondia daquela forma mais. Então também ele entendeu que ele precisava mudar também. E teve uma resistência da minha parte, um preconceito mesmo. Eu achava que isso não mudava nada, porque quem era uma pessoa igual eu, agressiva, uma pessoa que vivia com brigas, falava, isso não vai mudar nada. E indo nessas palestras, eu, como era uma pessoa muito insegura, eu vi que era uma solução, uma saída para tirar toda a insegurança dentro de mim e poder ter um certo respeito a mais com ela. Através das nossas participações nas palestras, ele se transformou. Deixou de ter insegurança, deixou de ser agressivo. Nós sabemos dialogar. Quando há qualquer problema que nós temos que resolver, a gente senta, a gente procura estar entendendo um outro. Hoje tem uma segurança total dentro de mim. Hoje, aprendendo com a palestra, hoje estou um homem mais seguro, uma pessoa que compreende mais, que entende mais. Um casal completamente feliz, um casal que hoje nós podemos falar que encontramos a verdadeira felicidade. Que ótimo, né? Uma tragédia aí evitada. E você pode imaginar que o que mudou o Moisés não foi um clique, não foi um botão, foi um processo. Ele teve de aprender a se tornar o homem que ele é hoje, o homem seguro, vencer todas aquelas inseguranças anteriores que ele tinha. Mas isso foi fruto do resultado da mudança dela e também da sabedoria que ela teve de convidá-lo para acompanhá-la às palestras e o que ele aprendeu ali. Isso, então, tudo junto, fez dele um homem seguro. E quando ela convidou ele, ela tinha crédito, porque ela mudou. Porque ele fala, né, que ela antes rebatia, ficava chateada também, gritava com ele. E depois que ela começou a ir nas palestras, ela mudou o comportamento dela. Então você vê que a pessoa, às vezes, quem está errando mais é ele, mas tem sempre algum erro seu que acaba meio que fazendo mais erro acontecer aqui. Então, se você mudar, então fica só ele errando. E aí ele começa a enxergar realmente que o problema no relacionamento é ele. Aí ele vai buscar ajuda. Mas enquanto você estiver dando problema, ele não vai enxergar o problema dele e vai ficar enxergando o seu. Então, busca ajuda, não fica esperando, sabe, ele querer ir com você na palestra. Vá você sozinha. Pelo menos você vai estar mudando e ele vai depois com você. Você que se pergunta assim, como que eu posso, Renato e Cris, lidar com o meu cônjuge que é inseguro, a minha esposa que é insegura? Como é que eu lido? Muito ciumento, possessivo, eu tento ajudar, mas acaba piorando. Ou você que é a pessoa insegura, você se pergunta, como que eu mudo isso? Eu sei que eu não quero ser assim, mas eu não sei como. Deixa a gente ajudar você. Venha nesta quinta-feira na palestra, aqui no Templo de Salomão. Você tem os horários pela manhã, 10 horas, à tarde, 3 da tarde e às 8 horas da noite. Nestas palestras, você aprende isso no passo a passo. Não é bicho de 7 cabeças, é falta de realmente ter aprendido. Mas se você aprender, você pode fazer diferente, você pode fazer melhor. Nós acreditamos em você, nós acreditamos que você pode ser um homem melhor, uma esposa melhor. E mesmo se você começar sozinha ou sozinho, você vai conseguir influenciar o outro
positivamente a passar a vir às palestras também. E tem creche para os seus filhos, tem estacionamento, tudo é gratuito. E anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, 5 minutos da Marginal Tietê. E se você está fora de São Paulo, não pode vir aqui, fique tranquilo, essas palestras acontecem em todo o Brasil. Você quer saber onde? O local mais próximo a você? Acesse esse site aqui, ó, terapiadoamor.tv e escolha o local mais próximo da sua casa. Aliás, você pode aproveitar nesta quinta e já adquirir o seu kit para a Caminhada do Amor, que vem aí dia 26 de outubro, às 9h30, a partir das 9h30 da manhã, no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Olha só o que estão dizendo alguns casais que já fizeram a Caminhada do Amor. Eu acredito que a Caminhada do Amor, ela foi um pontapé inicial para uma mudança, uma transformação total e completa. Eu não acredito de verdade que sem a Caminhada do Amor a gente teria conseguido ficar casado hoje. Nós participamos da Caminhada do Amor do ano passado, lá no Parque do Ibirapuera. E pra gente foi muito bacana porque a gente até tirava o nosso momento, né? A gente até tem um dia da semana onde a gente não sai com os filhos, sou só eu e ele. Só que a gente se auto-sabotava nos nossos jantares. A gente acabava falando de filho, a gente acabava falando de trabalho, a gente não falava do casal. Mesmo a gente estando tanto tempo juntos, a gente já aprendendo a um sobre o outro, a gente se conhecendo bem, eu descobri coisas minhas que não agradavam o Rafael. Então, para mim foi muito importante, porque eu pude ouvir da boca dele e eu pude mudar a minha atitude. Eu percebi ali que tinha muitas coisas em pequenas atitudes que eu estava machucando ela, sem perceber. Problemas todo mundo tem, a todo momento, todo segundo, todo minuto. Mas hoje a gente sabe separar. E para participar, você só precisa adquirir o kit na caminhadadoamor.com. Além desses folders aqui, você então recebe as 2 camisetas que estão aqui. Um para o homem, uma para a mulher. Exato, para casados e também para quem está namorando ou quer se conhecer para considerar se vai dar namoro, tá bom? Vocês vão adquirir o kit, as camisetas vocês vão sempre lembrar carinhosamente do evento. O folder vem com as perguntas que vocês vão fazer durante a caminhada, que tocam áreas pessoais, família, filhos, os dois, espiritualidade, profissional, financeiro, futuro, coisas que vocês não falam no dia a dia. E os solteiros também vão saber como conhecer um ao outro, se é para namoro, se é para casamento ou não. Por que vocês não fazem planos de estarem na Caminhada do Amor? Se você está aqui em São Paulo, venha conhecer. Cristiane e eu pessoalmente estaremos no Parque do Ibirapuera, dia 26 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, ali pertinho do portão 10 do Parque do Ibirapuera. E se você não está em São Paulo, você pode fazer a Caminhada do Amor em qualquer lugar do mundo. Basta você estar com seu parceiro em um parque de sua escolha, uma praia, em qualquer lugar que vocês possam, sozinhos, longe do dia a dia, das distrações e seguindo as dicas das perguntas. Especialmente você aí que está namorando há muitos e muitos anos e esse namoro não tem um norte, vocês não sabem para onde estão indo. A Caminhada do Amor vai ajudar, né? Porque hoje em dia, né, Renato, as pessoas não estão tendo um objetivo nos relacionamentos, né? Entram e o que isso aqui vai dar? E muitos casais que já se tornaram irmãos dentro de casa. Você pode estar casado 20 anos, você pode estar casado 30 anos e diz, essa Caminhada do Amor não é para mim. É para você, especialmente porque casamento precisa de manutenção. Então, faça a caminhada, acesse agora caminhadadoamor.com, faça os preparativos o quanto antes para você não perder a data, dia 26 de outubro. E falando em namoro, muitos ficam assim, sem propósito no namoro, Cristiane, porque tem aquele medo de casar cedo. E é exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Veja só esta reportagem com alguns números bem significativos. Jovens demais para casar? Para muitas pessoas, subir ao altar, se vestir assim e oficializar a união requer um certo tempo de preparo e maturidade suficiente antes de tomar qualquer decisão. Mas para outros, quando há empenho e dedicação, idade é o que menos importa. Quando eu falei que ia me casar, falaram que a gente era doido. Imagina, não vai dar certo nunca. 16, 18 anos, daqui 3 meses estão separados. Todas as pessoas falavam que era casamento em vão. Porque na vida do casado tem muita coisa que acontece
o financeiro faz a separação. E se tem um amor dentro disso, pode vir financeiro, pode vir situação, enfermidade, porque no meu caso, nós tivemos financeiro e enfermidade. A minha esposa teve câncer. Ficamos 1 ano numa situação completamente difícil. Não só financeiro, mas com a doença. E diante de todas as dificuldades que nós passamos, nós já estamos há 23 anos juntos. 23 anos. 23 anos. Felizes. Muito felizes. Muito felizes. Só que as estatísticas vão na contramão deles. No Brasil, a idade média para o matrimônio subiu nas últimas décadas, tanto para as mulheres quanto para os homens. E sabe por quê? Os objetivos pessoais vêm antes da vontade de subir ao altar. Medo de perder a liberdade, busca pela independência financeira e a procura pelo par perfeito foram os principais motivos apontados pelos jovens, de acordo com o levantamento feito pelo IBGE. Um relatório recente do Urban Institute de Washington prevê que grande parte dos jovens nascidos entre os anos 1980 e 2000 chegará solteira aos 40 anos. Outro estudo apontou ser provável que 25% dos jovens americanos nunca se casem. No Brasil, a idade média para o casamento em 1970 era de 23 anos para as noivas e 27 para os noivos. Hoje, elas se casam com cerca de 30, enquanto eles com 33 anos de idade. Recentemente, na novela Topíssima, o personagem Joaquim, pai de Isadora, trava uma batalha contra esses números. Olha só. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu nem queria tocar nesse assunto assim tão cedo, mas você não me dá outra opção. Eu percebo que você está muito tensa, você está muito nervosa, minha filha. E como é que você queria que eu tivesse, pai? Em primeiro lugar, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim aqui para obrigar vocês dois a absolutamente nada. Mas assim, eu e o Gustavo, a gente tá se sentindo muito pressionado. Talvez porque vocês tenham uma ideia errada sobre o que é o casamento. É o seguinte, a gente só acha o que todo mundo acha. A gente é muito novo pra casar. A gente primeiro quer se formar, estruturar uma carreira, sabe? Aí ganhar dinheiro, comprar uma boa casa e aí sim, fazer uma baita festa de casamento. Só que não era isso que você pensava, minha filha. O que aconteceu? O que te fez mudar de opinião durante esse período que a gente ficou afastados? Será que você, por acaso, se esqueceu de como eu e a sua mãe somos felizes? Pai, vocês sempre foram realmente um exemplo pra mim. Mas eu mudei de ideia, mudei de opinião, só isso, entendeu? Minha filha, eu e a sua mãe nos casamos ainda mais jovens do que vocês. E quando a gente se casou, a gente não tinha nada. Não tinha casa própria, não tinha carro, não tinha nada. Mas a gente tinha certeza absoluta de que a gente queria passar o resto das nossas vidas juntos. Dessa forma, eu e a sua mãe construímos tudo juntos, em parceria. E com certeza nós chegamos muito mais longe do que chegaríamos se fôssemos solteiros. Eu não duvido disso, pai. Eu não acredito em nada daquilo que eu falei pra você. Gustavo, dá pra perceber que você gosta muito da minha filha. Mas eu quero saber se você tem certeza sobre esse relacionamento. Claro que eu tenho certeza. Não consigo me imaginar com outra mulher, de jeito nenhum. Eu só tenho olhos pra Isadora e é com ela que eu quero ficar. Mas casamento agora eu... Casamento, o que essa palavra te faz lembrar? Escuta, como é o casamento dos seus pais? Fala pra mim. Bom, os meus pais tiveram um casamento muito conturbado, né? E hoje eles já estão separados, cada um vivendo sua vida, mas eles sempre brigaram muito. Que explicações eles davam pra você? Olha, o meu pai falava que durante o namoro eles se davam super bem, mas que depois a coisa desandou, depois que eles casaram. E a minha mãe falava quase a mesma coisa, que meu pai virou outra pessoa, mudou muito depois do casamento. E você tem medo que o mesmo possa acontecer entre você e a Isadora? É porque o que a gente tem é muito bom, seu Joaquim. É muito especial. E eu não quero que isso se estrague, não quero que nada mude. Então, percebeu por que o namorado aí tinha tanto medo de casar cedo? É porque havia uma referência ruim dos pais. É por isso que a gente tem o compromisso aqui na Escola do Amor de ensinar o amor inteligente. Porque, principalmente, nós somos exemplo de que
casamento, mesmo se feito cedo, mas com preparação, funciona e funciona muito bem. Nós somos até avós. Ninguém diz, né? Porque nós casamos cedo. Aliás, vocês casaram cedo também. Oi, Rodrigo e Zeziane, tudo bem? Olá. Tudo ótimo. Bem. Vocês casaram cedo também, né? Casamos cedo. Quantos anos? 21 para 22. E você tinha que idade? 21. Também. Os dois, idade parecida. Isso. E houve gente que falou... Não me arrependo em nada. Mas muita gente falou, vocês são familiares, vocês são muito jovens e tal. Até hoje falam, né? O pessoal costuma comentar assim, nossa, mas você já é casada? Sim, sou 10 anos que eu sou casada. Eu orgulho de falar. Bom, chegou a hora do 3x4 aqui na Escola do Amor. Bom, e a primeira notícia fala de uma ex-atriz de filme pornô e as consequências que ela carrega até hoje. A indústria pornográfica movimenta bilhões de dólares ao ano. Mas quem lucra são os produtores e não os atores que se expõem para as câmeras. Uma atriz libanesa atuou em filmes pornô e ganhou fama mundial quando apareceu em um vídeo usando um hijab, véu usado por algumas mulheres muçulmanas para cobrir a cabeça. A cena pornográfica causou revolta e ela chegou a receber ameaças do grupo extremista Estado Islâmico. E apesar de ter milhões de seguidores nas redes sociais, a atriz não se orgulha da fama mundial. Depois de anos de ameaças, a moça falou abertamente sobre o seu passado durante uma entrevista para a BBC de Londres. Ela disse que era uma jovem com autoestima baixa e quando começou a se sentir bonita, depois de uma cirurgia plástica nos seios, começou a se sentir desejada e não quis mais parar. Na época, ela tinha 21 anos e foi abordada na rua por um produtor que a chamou para fazer os filmes. Em pouco tempo, ela se tornou a atriz pornô número 1. Hoje, com 26 anos, a ex-atriz diz que a falta de maturidade e a insegurança a fizeram aceitar o trabalho. E disse ainda que sente-se envergonhada e, quando sai na rua, se sente nua. Tenho a sensação de que perdi direito a toda a minha privacidade. E perdi porque estou a um clique de distância no Google. E completou dizendo que se fosse parada novamente com a mesma proposta, ela imediatamente sacaria o spray de pimenta da bolsa, espirraria e sairia correndo. Olha, Renato, eu gostaria até de começar os comentários aqui falando que você vê por que ela chegou a essa vida, né? Porque não foi só a questão de ser abordada na rua, né? Porque se fosse só isso, né? Não foi só isso. Ela gostou, quando ela fez a cirurgia plástica, né? Quando ela colocou o silicone, ela gostou da atenção que ela recebia dos homens, de se sentir desejada. Então, o convite teve seu apelo, porque ela sentia, ela queria ser desejada, ela gostava de ter aquela atenção, né? E aí vale uma nota aqui, porque você às vezes fica aí incentivando a sua filha a gostar de chamar atenção, a vestir certas roupas para chamar atenção. E aquilo ali é viciante. E quando ela não chamar atenção, ela vai querer chamar de outro jeito. Ela vai ter que fazer alguma coisa para chamar atenção. Muitas dessas meninas que entram nessa carreira, né, de pornografia, elas entram por isso. Não é só por causa do dinheiro, é também da vontade de se sentir desejada, de se sentir querida, amada, o que for. E soma-se a questão de a própria moça jovem, ela passa a enxergar a sua sensualidade como uma moeda de troca, uma comodidade de que alguém está preparado a pagar para ter. Então, se ela tem ambições, ela vê aquilo ali como um caminho, que ela pensa que é fácil, mas como a ex-atriz aí falou, ela paga um preço alto por isso até hoje. E as consequências vão continuar para o resto da vida dela. Porque é aquilo, né? Jogou na internet, hoje em dia, como ela mesma falou, tá um clique do Google, a vida toda dela. E a gente fica pensando, e os filhos, por causa dessa má escolha dela? Os filhos, os relacionamentos, ela fala que é bem complicado os relacionamentos que ela tem. E nada disso adiantou, né? Porque, com certeza, a autoestima dela continua baixa, porque agora ela se sente envergonhada na hora de sair na rua, é abordada pelos outros homens, então... Provavelmente ela ainda se sente envergonhada e com a autoestima baixa. O pensamento dela foi curto prazo, né? Ela queria se sentir poderosa, mas ela não pensou depois de alguns anos como seria a vida dela.
como você falou, dos filhos. Imagina só, ela ter um filho, uma filha, ver na internet o passado da mãe, o trauma que a criança vai crescer, né? E eu fico pensando também que não seria isso uma insegurança de muitas mulheres também, né? De querer... Eu quero chamar sua atenção, então deixa eu fazer isso aqui para chamar sua atenção. Não seria isso uma insegurança? Eu acho que no fundo tudo mais é dinheiro. As pessoas estão procurando muito formas de ganhar dinheiro, especialmente na internet, hoje em dia é a febre. Mas você é livre para fazer o que quiser, mas não livre das consequências do que você fizer. Olha só que bomba! Saiu uma pesquisa que relaciona os smartphones com burrice. O uso excessivo de celulares por estudantes universitários está associado a notas mais baixas, uso indevido de álcool e mais parceiros sexuais, de acordo com um novo estudo feito com alunos de universidades norte-americanas. Cerca de 1.500 estudantes participaram da pesquisa e 1 em cada 5 relatou o uso problemático do smartphone. Isso inclui dificuldade de concentração na sala de aula ou trabalho, sensação de ansiedade e impaciência. Já nas questões de relacionamento, os mais conectados tendem a trocar mais de parceiros sexuais e se apegar menos. Eles têm, em média, 12 parceiros diferentes ao ano, tudo por causa das facilidades de contatos. Consequências físicas, como tonturas, também foram citadas. Verificou-se ainda que o problema atinge mais as mulheres do que os homens. Uma explicação possível para esses resultados, segundo os pesquisadores, é que as pessoas desenvolvem o uso excessivo de celulares por causa de outras dificuldades de saúde mental. Eu acho que esse tema, que é um tema recorrente aqui na Escola do Amor, ele não pode ser subestimado, porque hoje em dia as pessoas não se dão conta, porque é uma coisa relativamente nova, né, essa questão de vício de celular, elas não se dão conta das consequências que isso está tendo em muitas áreas da vida. Saúde, relacionamento, vimos aí a falta de atenção, troca de parceiros, acesso fácil na relacionamento de aplicativo e tudo mais. E só daqui a alguns anos a gente vai ver o que isso realmente vai resultar na sociedade. Agora, o problema não é o aparelho, né? É quem segura o aparelho. Que se a pessoa não colocar limite, de fato, ela vai ter problemas. Eu vejo que quando o telefone estava preso, nós éramos mais livres, né? Aquela velha história, aquele velho ditado. Quando ele estava lá preso, a gente era mais livre. E essa é uma realidade, né? E as pessoas não param para pensar que é uma atitude minha. Eu tenho que tomar a decisão. Não, peraí, eu vou viver um pouco, deixa esse celular ali um pouquinho, né? Não tem nenhum problema ele ficar em casa e eu sair com os meus amigos, sair para me divertir. Você vê que o celular, a gente não precisa nem de uma pesquisa para saber disso, de ver isso, né? Todo dia, toda hora. Você sai e você vê todo mundo no celular o tempo todo. E se você não se cuidar, também você está no celular. Você vê que isso está gerando uma ansiedade em muitas pessoas, ao ponto de, se você não responder a mensagem da pessoa na hora, ela fica chateada com você, como se você não tivesse vida, né? Muitos relacionamentos têm problemas por isso. A mulher manda uma mensagem para o marido não responde na hora, ela já começa a pensar que ele está traindo ela. Então, você vê, eu faço questão. A pessoa manda uma mensagem, as pessoas que me conhecem sabem. Ela manda uma mensagem, fica lá a mensagem. Eu não vou ler. Eu só vou ler na hora que eu quiser. Porque eu tenho vida e tem outras coisas acontecendo na minha vida. Meu telefone não manda em mim. Até no restaurante, né? Você vai num restaurante, você vê o pai, a mãe no celular, até os filhos, as crianças, assim, todo mundo, não tem mais o diálogo em família, né? E todo mundo precisa saber que as empresas por trás dos celulares, todas elas trabalham com a arquitetura para viciar o usuário. Porque eles ganham com o uso prolongado. Então, isso é muito importante. A intenção deles, eles não vão falar isso. O discurso é o oposto. Mas a realidade é que o algoritmo, a arquitetura digital, tudo é feito para você passar o máximo de tempo ali no seu celular. Porque alguém está ganhando com isso. E tem uma notícia para você. Não é você, tá? E, por fim, um alerta especialmente para os homens sobre o quanto uma noitada pode lhe custar caro. Haja dinheiro! Pai de 6 filhos, um com cada mulher com quem se relacionou,
Pensão alimentícia é algo que não falta para o cantor Leonardo pagar. Em entrevista, ele disse que comprou um prédio comercial em Goiânia e toda a renda que recebe de aluguel lá vai para o pagamento de pensão. Esse dinheiro não me pertence. É só para pagar pensão alimentícia para me livrar da cadeia, disse aos risos o cantor. E completou: nunca cortei a pensão deles. Sou um pai de coração bom. Aos 56 anos, Leonardo é pai de Pedro Leonardo, Zé Felipe, João Guilherme, Monique e Isabela, Matheus Vargas e Jéssica Costa. Atualmente, ele está casado com a jornalista Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. Juntos desde 95, o casal rompeu quando o músico teve João Guilherme com a ex-bailarina Naira Ávila. Entretanto, o amor dos dois falou mais alto e eles reataram. E aí? E aí? Quer um conselho, Leonardo? Pare de fazer filho, senão você vai ter que só trabalhar para pagar a pensão. Gostamos de você, gostamos dos seus filhos, da sua família. A gente vê que é exatamente isso, né? As pessoas acham que é um favor que ela está fazendo pagar uma pensão. Não faz mais que a obrigação dele, na minha opinião. É admirável que mesmo as crianças, né, não são mais crianças, ainda continuem ganhando a pensão, mas nada substitui você presente ali no seu casamento. Isso aí é difícil, né? Porque eu fico pensando mesmo nas consequências emocionais. Ele tem aí a consequência, nós falamos aí da consequência financeira, né? Mas a consequência emocional, né? Esses filhos, esses 6 filhos, né? Eu fico imaginando, se eu me colocasse no lugar de um dos filhos, o que eu ia pensar? Poxa, meu pai teve uma noite com a minha mãe e eu saí e eu não tenho pai. Ele tá lá e ele paga uma pensão para mim. Então, tudo bem, você já errou, já passou, não tem mais como voltar atrás. Mas fica aí a lição para os outros homens que não fizeram filhos por aí. Pensar direitinho, porque você ter uma noitada, pode ser que haja sim uma gravidez e você vai colocar um filho no mundo e esse filho vai olhar para você como pai e ele vai, de alguma forma, culpar você por não estar presente na vida dele. E você vai lembrar disso todo mês, pelo menos um dia por mês, por pelo menos 18 anos ou mais, se o filho fizer a faculdade. Diz a lei. Né? Bom, por hoje é só, mas olha o que estamos preparando para a próxima semana. Você vai saber como fazer um novo relacionamento dar certo, apesar de ter errado muito no passado. Na realidade, o meu maior erro foi esse, não respeitar a companheira e a parceira que eu tinha dentro de casa. E antes de encerrarmos, queremos convidar você a participar da Bênção para os Casais, que Cristiane e eu fazemos aos domingos, às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão. Compareça, esteja presente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.